Shalom, shalom. Hoje, Mishnah 9, 10, 11 e 12 do capítulo 2 do Pirkei Avot. Rosh nem sempre fala assim, poxa, vamos tentar fazer mais, mas aí a conversa vai, o estudo vai, mas hoje faz o texto que a gente vai estudar, ele do Pirkei Avot, são Mishnah pequena, cada Mishnah é uma Mishnah pequena, então a gente vai fazer 4 Mishnot, uma na sequência da outra, tá bom? Então, a gente aí dando sequência ao estudo, a gente está fazendo um estudo semanal, todas as quartas-feiras a gente faz a transmissão, onde a gente tem trabalhado cada uma das Mishnah do Pirkei Avot, que é um tratado talmúdico, né? Então, você que não conhece o canal, você que não conhece o trabalho, eu sou o Lucas Sossai, membro da congregação judaico-messiânica Hesed Ve'emet, congregação Graça e Verdade. Tem bastante material no canal do YouTube, bastante material no canal do Instagram, e lá somos discípulos do nosso Messias Yeshua, também conhecido aí na língua portuguesa como Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e nós temos procurado seguir os ensinamentos do nosso Messias, os ensinamentos de Yeshua à luz da sua palavra, à luz da Torá, sem perder a tradição judaica, nos livrando um pouco da tradição romana, da tradição helenística, buscando ali os estudos e entender o que o próprio Yeshua nos ensinou, desde os primórdios, qual era a cultura, por que ele falou isso, como ele chegou num determinado ensinamento, e este livro que nós temos estudado, esse tratado do Talmud, chamado Pirkei Avot, ele é muito próximo, nos aproxima muito do Evangelho, nos aproxima muito daquilo que os discípulos, os apóstolos deixaram escritos no Novo Testamento, e é tremendamente enriquecedor para o nosso desenvolvimento pessoal, tremendamente enriquecedor para aqueles que querem ser discípulos de Yeshua de fato, não só de palavras, não só de gestos, mas serem discípulos no fazer, né, colocando a mão na obra. Então, hoje a gente vai ver bastante essa ideia do que fazer, né? Então, o título hoje, daquilo que a gente vai estudar, ela está até meio interligada, por isso a gente vai fazer 4, porque elas são do mesmo autor, ou falam sobre o mesmo autor, e elas, de alguma forma, estão interligadas. E o título como para que fomos criados, e o título de características dos bons discípulos, é o que a gente vai percorrer hoje. Então, leio inicialmente com os irmãos, a Mishnah 9 do capítulo 2, que diz o seguinte: Rabban Yohanan ben Zakkai recebeu a tradição oral de Hillel e Shammai, e ele dizia, se tiveres estudado muito a Torá, não te louves a ti mesmo, pois para isto fostes criado. Então, aqui já tem uma primeira resposta, né? Ela é direta, essa pergunta, para que fomos criados? E ele já dá a resposta, né? Para isso fosse criados, para estudar muito a Torá. Bom, para a gente entender, então, um pouquinho e estudar junto essa Mishnah, é legal a gente conhecer quem foi Yohanan ben Zakkai primeiro, né? Então, situar historicamente esses rabinos, situar eles na história, ajuda a gente a entender um pouquinho de como foi formada, de como é e como que se segue essa tradição judaica, essa tradição de estudo e a importância que a Torá tem na vida daquele que quer servir ao Deus vivo. Então, Yohanan ben Zakkai, ele foi discípulo de Hillel e Shammai, que viveram ali no século I a.C., ainda um pedacinho, depois já no século I depois de Cristo, e Yohanan ben Zakkai foi um grande líder que chefiou o judaísmo na época da queda do Segundo Templo, né? Tem uma história bem interessante, ela está relatada aí também em Flávio Josefos e parte dela também no Talmud, em que quando Jerusalém estava sitiada no ano 70 depois de Cristo, Vespasiano era o general que governava, que comandava ali aquela invasão e aquele sítio em torno de Jerusalém. Em um dado momento, a cidade sitiada, as pessoas ficaram presas ali, ninguém entrava, ninguém saía, teve ali algumas artimanhas também para permitirem que mais judeus entrassem para celebrar a festa,
se eu não me engano, eu não lembro a festa de tabernáculo, a festa de Páscoa, mas abriram os portões para que mais judeus entrassem, e aqueles que entravam não tinham noção do que estava acontecendo ali dentro, e o fato é que eles entravam e não podiam sair. Então, tornava a cidade cada vez uma panela de pressão mais fervente por conta da falta de comida, falta de água, uma cidade sitiada, uma miséria terrível, né? E o Hanan Ben Zakkai, ele era um rabino, governava, chefiava uma escola, né? Tinha ali vários discípulos, e ele se finge de morto, ele monta um plano ali com os seus discípulos, ele se finge de morto, e os seus discípulos colocam ele num caixão e pedem autorização para aqueles que estavam fazendo resistência ao povo, ao Império Romano, para que ele pudesse sair da cidade, para ser enterrado fora da cidade. E ele ali dentro do caixão é transportado para fora da cidade. Quando ele sai fora dos muros de Jerusalém, ele vai direto procurar Vespasiano, que era o general. Ele consegue, é bem sucedida essa tentativa dele, essa artimanha de fugir de Jerusalém. Ele procura Vespasiano, conta um pouco sobre o que estava acontecendo na cidade, que a população, de maneira geral, não era contra os romanos, não queria que aquilo acontecesse, e que alguns líderes é que estavam impedindo e fazendo a resistência contra o Império Romano. Naquele momento, este Hanan Ben Zakkai, que escreveu aquilo que a gente vai estudar hoje, ele profetiza para Vespasiano que ele vai ser o imperador. E isso acontece logo na sequência, né? Enquanto eles ainda estavam conversando ali, chega uma mensagem de Roma falando que o imperador tinha morrido e que o Senado tinha eleito esse Vespasiano como imperador. Emocionado, Vespasiano concede ali a Hanan Ben Zakkai, pela profecia que ele tinha feito, logo foi cumprida, dá a ele, pergunta para ele, e aí, o que eu faço por você? E Hanan Ben Zakkai, sabendo, já prevendo que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído, ele chega a essa conclusão. Se ele levou em consideração as palavras de Yeshua ou não, eu prefiro não entrar no mérito, mas de alguma forma ele pressentiu que de fato Jerusalém cairia, assim como o templo na mão dos romanos. Vespasiano vai embora para assumir o Império Romano, e Tito fica no lugar dele, chefiando as operações ali de sítio, até que ele domina Jerusalém e destrói o templo. Mas Vespasiano, que agora é imperador, concede a este Hanan Ben Zakkai, que é quem escreveu aquilo que a gente vai estudar hoje, o que ele pediu. E o que Hanan Ben Zakkai pediu? Entre outras coisas, ele pede que seja poupado a vida de alguns eruditos, dos seus discípulos, que seja permitido a ele que ele estabelecesse um novo Sanhedrin, né, um novo Sinédrio, na cidade de Yavne, que está próximo a Jerusalém. E assim o imperador concede a Hanan Ben Zakkai. E Hanan Ben Zakkai reescreve todo o judaísmo de alguma forma que ele pudesse funcionar sem o templo. Porque o judaísmo que Paulo conheceu, o judaísmo que Tiago conheceu, o judaísmo que Yeshua conheceu, ele era centrado religiosamente no templo. Com a queda do templo, isso precisou ser reescrito. Então, de alguma forma, ele reescreve todo o judaísmo de maneira que ele pudesse ser cumprido sem a presença do templo. Ainda antes de entrar na Mishnah aqui, continuo num parênteses. É importante que toda forma de judaísmo, isso em 70 depois de Cristo, tá? Toda forma de judaísmo que não era aquela da escola de Hanan Ben Zakkai foi decretada ilegal pelo Império Romano. Então, quando a gente olha um pouco sobre aqueles judeus que se diziam discípulos de Yeshua, que era uma dissidência da academia, que não era abarcado pela escola, pela doutrina de Hanan Ben Zakkai, de alguma forma eles caíram da noite para o dia, eles caíram na ilegalidade. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho também em que momento que isso vai se distanciando, né? Em que momento os discípulos de Yeshua, entre aspas, aí, vão se distanciando do judaísmo. Um fato histórico está aí. O que não fazia parte da academia de Hanan Ben Zakkai era considerado ilegal. Bom, mas grande sábio, grande erudito, a quem nós, discípulos de Yeshua, judeus de todo mundo, devem muito à figura de Hanan Ben Zakkai. A gente vai estudar um pouquinho o que ele falou para a gente. E ele disse: se tiveres estudado muita Torá, não te louves a ti mesmo, pois para isto fostes criado. Então, o comentarista nosso vem trabalhando a ideia de que ele arriscou a sua vida em prol da Torá. Ele era qualificado o suficiente para poder dizer: olha, se você estudou muito a Torá, porque ele tinha estudado
muita Torá. E ele coloca isso como dever e obrigação para que cada um de nós trabalhe e consiga erguer a Torá. Então, cada vez que a gente estuda e trabalha em favor da Torá, isso não é nada senão além da nossa obrigação. Isso é o que, de fato, o Eterno nos criou. A gente estudou, algum tempo atrás, alguma Mishnah dessa que a gente estudou para trás, eu lembro do Rocha Francisco falando isso para a gente, que a natureza, ela possui uma escala, e essa escala seria algo do tipo que, primeiro a gente tem ali seres inanimados, como a terra serve os vegetais, de alguma forma, servem aos animais, os animais irracionais, de alguma forma, servem ao ser humano, servem de alimento, servem de força de trabalho. Então, nós nos valemos daquilo que está na parte mais de baixo dessa pirâmide evolutiva, por assim dizer, e aí vinha a pergunta, e para que nós servimos? Para quem nós servimos? E a resposta que a Torá nos trazia, né, que o Pirkei Avot nos trazia, era exatamente essa, de que nós servimos para que nós evoluamos a nossa mente, para que a gente evolua no estudo, para que a gente evolua espiritualmente e faça isso através da Torá. E a importância é que o Todo-Poderoso criou em mim e em você uma mente com uma capacidade de pensar e aprender. Para nós foi dado este instrumento de pensar e aprender e a possibilidade de nos desenvolvermos espiritualmente. E ele faz uma analogia, né? Um músico toca, um professor leciona, e ele diz assim, o que faz um judeu? Um judeu estuda a Torá. Então, olha o pensamento aí desse autor, comentando um livro judaico, um autor judeu, falando assim, um médico atende o seu paciente, um músico toca, um professor ensina, e o judeu o que faz? O judeu, ele é judeu porque ele estuda a Torá. E a mim? E a você que talvez não é judeu, mas é discípulo de Yeshua? O que fazem os discípulos de Yeshua, né? Eu lanço essa pergunta aqui. E vamos trabalhar um pouquinho nessa ideia. Se um judeu ele existe e ele foi criado para estudar a Torá, o que Yeshua fala sobre nós? O que Yeshua fala sobre a razão de ser nossa? Nós, como que nós podemos ser reconhecidos? Porque ele vem trabalhando aqui a ideia, né, de que uma pessoa pode tirar uma jaqueta, ela pode tirar um boné, ela pode tirar um chapéu, ela pode trocar um uniforme, mas ela continua sendo aquela pessoa. A identidade dela não muda, porque não é uma roupa, não é um chapéu que identifica essa pessoa. Mas ele coloca, o comentarista, de que um judeu sem a Torá, ele deixa de ser judeu. Da mesma forma, digo eu, né, que um judeu sem o seu Messias, ele não é judeu por completo. E quem está falando isso não sou eu, né? Quem falou isso foi o próprio Messias, quem falou isso foi Paulo. Então, um judeu completo, ele o é quando ele aceita Yeshua como Messias, que é a coisa mais judaica que ele pode fazer. E é exatamente nesse gancho que eu falo. Se um judeu é judeu porque estuda a Torá, um discípulo de Yeshua, o que caracteriza a mim e a você como discípulo de Yeshua? Então, antes da gente responder essa pergunta, que eu acho que ela é fundamental e central um pouco naquilo que a gente vai trabalhar hoje, o que caracteriza a você e a mim, ou qualquer um como discípulo de Yeshua, deixa eu esclarecer um pouquinho a ideia de discipulado, né? A gente pode colocar numa escala que existem aí 3 níveis. Diria que o primeiro nível é o nível de leitor. Posso ler as palavras de Yeshua, eu posso ler o Novo Testamento, eu posso ler a Torá, a Bíblia como um todo, eu sou somente um leitor, isso não produz muita coisa. Eu posso ser um aluno, então eu me dedico a aprender, eu me dedico sistematicamente a conhecer mais sobre as palavras daquilo que eu estou estudando, né, sobre aquele livro que eu estou estudando, sobre a Torá, sobre os evangelhos. Então, eu deixo de ser apenas um leitor e me torno também um aluno. No nível mais elevado, aí sim nós temos um discípulo. O que diferencia um discípulo de um aluno e de um mero leitor? O discípulo, ele é alguém que vai buscar se aprofundar
naquilo que ele está estudando. O discípulo é alguém que vai buscar seguir o exemplo do seu mestre, não só seguir as suas palavras, mas seguir de fato aquilo que era aquele mestre. Ele vai se aprofundar, ele vai buscar reproduzir tudo aquilo, ele vai buscar ampliar e aplicar aquilo no seu dia a dia, trazer outras pessoas. Então, isso caracteriza o discípulo. É algo mais profundo, é algo mais sério do que simplesmente ser aluno ou ser um leitor de livros ou ouvinte de meras palavras. E aí eu volto para a pergunta: se um judeu é conhecido porque estuda a Torá, e a Torá faz dele realmente um judeu, o que faz de mim, o que faz de você um discípulo de Yeshua? E aí eu me recorro às palavras do Messias, lá em João 13:35, que diz: nisso conhecerão que sois os meus discípulos. Yeshua dá a resposta, falou: nisso vocês vão conhecer que vocês, os outros conhecerão que vocês são meus discípulos. E ele diz: se vos amardes uns aos outros. Então, olhem, tem uma marca forte que define e que diferencia você e a mim de outros quaisquer. E o que diferencia a mim e a você como discípulo de Yeshua, a marca de ser discípulo de Yeshua, ela é: amem uns aos outros. Tá? Isso é muito sério, a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode ser palavras soltas. Se eu me declaro, se eu me batizei, me declaro discípulo de Yeshua, ame o seu próximo. Nisso você vai ser reconhecido como um discípulo de Yeshua. Agora, olha só, hein? Veja bem. Não fica só no amor, porque a gente precisa aprender como amar. E aí, os evangelhos, as cartas de Paulo, textos do Novo Testamento, deixam muito claro para a gente como exercer esse amor. Para que Deus nos chamou? Para que Deus foi lá e chamou cada um, judeu ou gentio, para seguir Yeshua? E o que nós temos que fazer quando aceitamos? Porque, olha só, é importante a gente entender a ideia de Efésios 2, que fala que de dois povos fez um só, que fala que Deus derrubou o muro de separação. De alguma forma, nós fomos aproximados da casa de Israel. Então, nós somos aproximados da cultura de Israel. Então, quando fala que um judeu é judeu, quando ele estuda a Torá, nós fomos chamados, nós fomos aproximados dessa cultura de estudo da Torá. E eu pergunto, para que a gente foi chamado? Para que a gente deve se aproximar? Só para amar o meu irmão? Só para eu amar o próximo, como Yeshua colocou? Isso é muito mais profundo, porque eu preciso saber como amar meu próximo. Então, para a gente entender isso aí um pouquinho, eu queria ler alguns textos com vocês. Primeiro, fazer uma definição. Tem uma palavra que a gente conhece muito, que a gente trabalha ela, que é a palavra mitzvah. E a tradução de mitzvah, normalmente a gente fica só no primeiro termo dessa tradução, que é o termo mais conhecido, que é mandamento. Mas mitzvah também pode ser traduzido como ordem, preceito, boa ação, boa obra, atos de caridade. Então, olha só, eu vou ler alguns textos aqui com vocês, em que a gente vai ler a expressão boa ação ou boa obra. E o que é boa ação, boa obra? Tudo bem, o texto está escrito em grego, né, do Novo Testamento, mas eu não tenho dúvida de que estava se ensinando em hebraico, que era a língua corrente lá, hebraico, aramaico, dos discípulos de Yeshua, dos primeiros discípulos de Yeshua e dos apóstolos. Então, quando eles empregam a expressão boas obras, boas ações, não há dúvida de que eles estavam falando sobre os mandamentos, que eles estavam expressando a palavra mitzvah. Então, deixa eu ler alguns textos com vocês. Estou lendo aqui hoje, usando a Bíblia online aqui, né? Então, no celular. Então, olha só. Um servo de Yeshua se conhece pelas suas boas obras. E é aí que eu quero trabalhar com vocês. Porque, para a gente não perder a ideia do contexto, né? A gente viu aqui que um judeu, ele foi criado para estudar a Torá. E a pergunta que está posta é: o que eu e você, como discípulos de Yeshua, fomos criados para fazer? Para estudar a Torá também? Tá aí a pergunta que a gente vai tentar responder. A gente já viu que Yeshua falou, se você quiser ser conhecido como meu discípulo, você deve amar o seu próximo, nisso você será reconhecido. A gente já falou que fomos aproximados,
nós fomos aproximados da casa de Israel. Então, a aliança deles, nós entramos nessa aliança, nós nos tornamos filhos de Abraão por adoção. E aqui, agora vem esse questionamento. Como que os discípulos de Yeshua podem ser conhecidos? E aí, vamos ver lá alguns textos. Primeiro deles, sei lá, Tito 2,14. Vamos ver se está aqui. Eu peguei no celular para facilitar aqui e já perdi. Mas vamos lá, Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, falando de Yeshua, para nos redimir de toda iniquidade, para purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Olha, o motivo do sacrifício de Yeshua, segundo Paulo, escrevendo para Tito, olha, foi para separar um povo todo seu, zeloso de boas obras, zeloso de mitzvah, zeloso de cumprir os mandamentos. Vamos ver outro. Mateus 5,16. Yeshua falando, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás no céu. Então, quero ser reconhecido como discípulo de Yeshua, que eu devo fazer boas obras. Assim eu devo ser reconhecido. Para isso eu fui chamado. Efésios 2,10. Paulo, escrevendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha, ele estava escrevendo para gentios, vocês foram feitos e criados em Yeshua para as boas obras, para os mandamentos, para cumprir as mitzvot. E assim é o entendimento que nós temos tido. Então, não nos distanciemos. Eu poderia citar outros aí, Tito 3,10, ou qualquer concordância. Eu peguei o celular por isso mesmo. Você digita lá boas obras, boas ações. Tem uma série de coisas que caracterizam porque eu e você fomos chamados, que fazem parte da nossa essência, que responde à pergunta, para isto fostes criado. Para isto fostes chamados, para as boas obras no Messias, para que nos amemos uns aos outros, para que nós cumpramos os seus mandamentos. Mesmo você que é gentio, cumpra os mandamentos que lhe cabe, se evolua espiritualmente, evolua sua mente, use o poder que o Todo-Poderoso te deu com uma mente, para que você avance na capacidade de pensar e aprender. Amém? Bom, e aí ele trabalha também um pouquinho aqui, o comentarista, a ideia de, antes de medir o quanto de Torá você consegue aprender, você precisa descobrir o quanto é capaz de aprender. Então, lembrem, não te louves a ti mesmo, pois para isso foste criado, para estudar a Torá fostes criado. Quando a gente se compara, os permite se comparar com o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, conhecimento que o próprio Yeshua tinha, conhecimento, não vamos tão longe não, conhecimento que o Rabino Joseph Shula tem, e outros tantos sábios eruditos aí da história do povo judeu, a gente olha e percebe que o nosso conhecimento da Torá é desse tamanhozinho, pouco é quase nada. Como que alguém se permite se vangloriar do conhecimento que tem, dizer que tem? Cara, a medida é muito maior. Quando a gente olha numa escala de eternidade, quando a gente olha o tamanho da profundidade de livros que foram escritos, de palavras que foram dadas, ensinamentos que foram feitos, discípulos que foram ensinados, vidas que foram salvas, isso não nos permite, por maior que nós achemos que nós somos, que o nosso conhecimento, passinho que nós estamos dando, ele deve ser reconhecido como um passinho. E não te louve por causa disso, porque isso é obrigação. Qualquer coisa menos do que isso que cada um de nós estivermos fazendo, não é nada, não conta. Então, baixemos a nossa bola e não se encha de orgulho por aquilo que você está aprendendo. Mas aprenda, porque para isso, essa é a nossa obrigação, para isso fomos criados. Rocha Francisco escreveu aqui para a gente, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Elohim no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, observam as boas obras, dependemos dessas boas obras, pois para isso nós somos criados. Afinal de contas, para que a gente estuda, né? A gente estuda para poder cumprir. Nós vamos chegar nisso aqui na próxima Mishnah.
Um último comentário dessa Mishnah curtinha. Se tiveres estudado muito a Torá, não te louves a ti mesmo, pois para isso fosse criado. O hebraico é legal porque ele permite tradução em vários sentidos, né? É possível você fazer algumas adaptações do mesmo texto. E o comentarista diz assim, que esse texto também pode ser lido. Se você estudou muito a Torá, não guarde só para si mesmo. Ou seja, partilhe aquilo que você está aprendendo. Se você aprendeu muito a Torá, não guarde para si, mas espalhe a boa palavra. Então, eu sempre agradeço, né? Eu sempre agradeço ao Rocha aí pela oportunidade de estar partilhando com os irmãos um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo. E isso é, de fato, algo que a gente tem que perseguir. Aprendeu? Vai ensinar para o seu filho, ensina com sua esposa, ensina para o seu marido, conversa com o seu colega. Não estou falando para ser chato, não. Não é ser chato, e não tem chatice nisso daqui, não tem chatice em aprender a buscar o eterno e buscar evoluir como ser humano, isso não é chato, isso é chato para quem não quer, não se preocupa em evoluir, mas pede a Deus, Deus vai colocar pessoas que querem evoluir juntamente com você, próximo de você. Então agora, essa foi a Mishnah 9, agora eu vou ler a Mishnah 10 e a Mishnah 11, elas estão meio que em conjuntos, né? O pessoal do Instagram consegue ver minha página aqui, né? Mas elas estão aqui. Elas estão meio em conjuntos. Então, eu leio com os irmãos a Mishnah 10 e a Mishnah 11. 5 discípulos tinha Rabban e Yohanan ben Zakkai, o mesmo autor da outra, este que arriscou a vida para poder salvar a Torá, refundou o judaísmo, por assim dizer, sem o templo. Ele dizia, tinha 5 discípulos, Rabban e Yohanan ben Zakkai. Foram eles, Rabi Eliezer ben Orkenos, Rabi Yehoshua ben Hanania, Rabi Yosef, o sacerdote, Rabi Shimon ben Natanael e Rabi Elazar ben Arar. Essa foi a Mishnah 10. Então, vamos para 11. E diz assim, ele costumava, o Rabi Yohanan ben Zakkai, costumava apontar as suas qualidades. A Rabi Eliezer ben Orkenos, uma cisterna rebocada que não perde uma só gota. Rabi Yehoshua ben Hanania, bem-aventurada mãe que o gerou. Rabi José, o sacerdote, homem piedoso. Rabi Shimon ben Netanael, temente ao pecado, e Rabi Elazar ben Arahi, como um manancial que se vigora. Então, olha só, a gente trabalhou na Mishnah anterior, a 9, para que fomos criados? Para estudar a Torá, essa é a nossa obrigação, então não se glorie disso. Um segundo tema do nosso estudo é características de bons discípulos. Então veja que, pela envergadura que tinha Yohanan ben Zakkai, ele teve aí centenas, quiçá milhares de discípulos, né? Dentre todos os que ele teve, ele conseguiu destacar 5 e elencou para cada um desses 5 características diferentes. E eu chamo essas características de, tá aí, 5 características de bons discípulos. Lembrando, uma coisa é lei, outra coisa é ser aluno, outra coisa é ser discípulo. Isso está numa escala, né? E o que nós temos que buscar, sermos discípulos de Yeshua, discípulos do Messias, ele é o nosso mestre, ele é o nosso rabino principal, a ele nós tememos e a ele nós prestamos conta. E essas características que o Rabi Yohanan ben Zakkai, essas 5 características, elas de fato nos ajudam e nos apontam caminhos. Eu acho legal, tem um ditado talmúdico aqui que é bem interessante, que diz que Yohanan ben Zakkai, apesar de ser um grande sábio, um grande erudito, ele pôde também aprender e crescer com seus alunos, né? Certamente esses 5 alunos, pelas suas 5 características, alguma coisa boa transmitiram para o mestre. E aí tem um ditado no Talmud que diz assim, aprendi muito de meus mestres, e mais ainda dos meus colegas, mas mais do que tudo, dos meus alunos. Poxa, olha que legal de quem escreveu isso daí, né? Eu não tenho a fonte do autor, mas está lá no Talmud babilônico, enfim. Eu aprendo com os meus mestres. Aprendo mais com os meus colegas, que está ali. Mas eu aprendo sobremaneira, mais do que tudo,
com os meus alunos. Olha que postura de humildade, né? E às vezes eu fico olhando alguns professores, alguns sábios, alguns doutores, no alto das suas cadeiras de mestres, doutores e PhDs, eu não consigo enxergar essa humildade aqui neles, não. Em muitos eu não consigo enxergar essa humildade, e isso já abre um alerta de que talvez essa pessoa não saiba tanto assim, ou ela não possui sabedoria nenhuma, ela pode conhecer, mas está longe de ser um sábio. Bom, de Rabi Eliezer ben Orquenos, ele diz o seguinte: uma cisterna rebocada que não perde uma só gota. E o que é isso? Facilmente a gente entende isso como esse rabino, ele possuía aqui uma memória fascinante, né? E assim como uma cisterna que preserva as características da água, ele não só possuía uma memória fantástica, mas ele conservava a doçura da Torá, ele conservava o sabor da Torá, tal qual uma cisterna conserva ali as características da água, não permitindo que ela se contamine. Agora, legal é o seguinte, né? O Theo, ele fez 5 anos recentemente, e de vez em quando ele fala assim: papai, o que eu oro? Pergunta para a mãe dele: mamãe, o que eu tenho que orar? E aí, de vez em quando, a gente vai jogando alguma coisinha: pede isso, meu filho, fala isso, né? Vai incluindo nas orações diárias dele ali. E aqui, essas 5 características são bons motivos para que a gente possa pedir a Deus essas características. Algumas já nascem com a gente, outras não. Tá aí motivos de coisas que a gente pode pedir, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Tá aqui conselhos de coisas boas que a gente pode pedir. Uma delas é que Deus abençoe a nossa memória, para que a gente consiga reter aquilo que a gente está aprendendo, né? Quanto esforço, quanto empenho a gente coloca se dedicando aqui a vídeos do YouTube, indo na congregação e convivendo, e não guarda essas coisas. Então é uma bênção a gente conseguir guardar. Tá aí algo que a gente pode pedir ao Eterno para nos conceder com o dom. Boa memória, boa memória. Todos nós precisamos disso. Bom, do segundo ele diz assim, de Yehoshua ben Hanania: bem-aventurada a mãe que o gerou. Olha só, para a gente entender isso daqui, tem que ir buscar um pouquinho na história, o que a tradição fala sobre o Rabi Yehoshua ben Hanania. Diz que a mãe dele, ainda grávida, ainda gestante, visitava as casas de estudo para poder conversar com os mestres, conversar com os rabinos e pedir para que eles orassem e rezassem pelo seu filho, para que quando ele crescesse, o filho dela se tornasse um homem sábio, um estudioso da Torá. E aí, conta ainda que quando o neném nasceu, mesmo o neném, ela levava e frequentava as casas de estudo, que eram feitas para homens, mas frequentava para poder a criança, ainda bebê, se acostumar com o som dos alunos, o som do professor, o som daqueles estudiosos estudando a Torá, começar a se ambientar com aquele ambiente. Então, veja a importância que uma mãe dava para que o filho dela pudesse alcançar a Torá. E é por isso, de fato, o filho dela cresceu, se tornou um sábio, e graças à sua mãe, por isso a mãe dele é dada como bendita. E tem uma historinha bacana que o autor conta aqui, né? Nunca é cedo demais para iniciar um processo de educação da Torá. Uma mãe, certa vez, perguntou para um médico quando ela deveria começar a preparar o desenvolvimento do seu filho. Olha as grávidas aí, hein? E o médico perguntou: qual é a idade dele? A mãe lhe respondeu que estava para dar à luz. O médico disse: a senhora já está 9 meses atrasada. Então, olha que ideia interessante, né? O neném não tinha nascido, e na história o médico falou assim: você já perdeu 9 meses que você podia estar ensinando a Torá para o seu filho, que você podia já estar trabalhando o intelecto do seu filho. O exemplo do perfume que exala. Quando estudamos com sábios, recebemos a poeira dos seus ensinamentos. Nós trabalhamos isso daqui, né? Obrigado, Rocha. Cerca-se de sábios. Deixa essas palavras irem entrando na sua mente, entrando no seu coração. Se você não conseguir aprender tudo, não desista. Alguma coisinha vai reter, hoje vai reter uma, amanhã você vai reter um pouco mais, aí você vai esquecer, vai estudar de novo, vai pedir a Deus para que te torne uma cisterna rebocada, porque as gotas não vão embora, você talvez perdeu a chance de ter uma mãe que te abençoou. Beijo, mãe, obrigado, porque desde cedo ensinando aí a gente seguir o caminho, mas
cerque-se de sábios. Coma ali da poeira dos pés desses sábios. Isso é importante para a gente vai crescer. Não tem tempo. Não tem tempo, não tem idade para que isso aconteça, nem muito novo, nem muito velho. A gente sempre está apto a tentar aprender, buscar um pouquinho mais da Torá. E eu me preocupo um pouco, porque a congregação é uma congregação que preza pelo ensino, que preza pelo estudo. Prezamos também pelo serviço, prezamos também pela caridade, prezamos também pelo louvor, tem todo um cuidado com a parte espiritual, mas é uma característica da casa, o estudo. E eu temo porque, às vezes, eu ouço alguns irmãos achar que, poxa, não está acompanhando, que está pesado, que eu não estou entendendo, é um lugar para pessoas muito inteligentes. Não desista, meu irmão. Fica, estuda. Eu não estou falando que você tem que congregar com a gente, não, mas acompanhe os estudos, evolua você mesmo espiritualmente. Aos poucos a gente vai entendendo. Não adianta você achar que da noite para o dia você vai se tornar um sábio. Não acredite nisso. Paulo já falou, não neófito, né, para poder ensinar. Então, é uma caminhada que a gente deve segui-la com calma, e um dia após o outro, cada diazinho que passa, a gente vai ficando melhor do que o anterior. Vamos lá. Rabi Yosé é a terceira característica, né? A primeira, uma cisterna rebocada que não perde nada, ou seja, uma memória muito boa. A segunda, uma mãe bem-aventurada, na ideia de que essa mãe, muito nova ainda gestante, levou o seu filho para buscar aprender, e isso serve de exemplo para a gente. Rabi Yosé, o sacerdote, era um homem piedoso. Então, olha só, a gente está falando aqui de características de bons discípulos. Esses discípulos se destacaram. E está aí, memória boa. A formação é algo importante, que se você perdeu, você vai sair com um pouco de atraso, mas, enfim, paciência, vai recuperar com o tempo. E aqui, um homem piedoso. E é difícil determinar exatamente o que queria dizer um Hassid, né, um piedoso, ainda mais no momento em que você tinha ali um judaísmo muito vibrante, que foi o judaísmo do primeiro século, muito vibrante, mas de alguma forma Rabi Yosé se destacou como um homem piedoso no meio de tantos outros que poderiam ser devotos. Isso só faz a gente perceber que a piedade desse rabino devia ser algo diferenciado. E aí eu me lembro de Yeshua falando que se a nossa justiça não se exceder à justiça do fariseu, nós não veríamos o reino do céu. Então me preocupa muito, porque se esse camarada se destacou que era piedoso, muito mais você, nós que somos discípulos de Yeshua, devemos nos destacar pela nossa piedade. Agora tem que colocar isso em prática, tá bom? Senão não vale de nada. Senão você não entra no passo de discípulo, você vai no máximo até o aluno, se você não consegue praticar. Rabi Shimon ben Netanel, temente ao pecado. Então, a característica desse rabino que lhe destaca era que ele era temente ao pecado. E está aí algo que a gente deve buscar como uma característica de bom discípulo. Então, disse dele, né, que ele possuía uma grande aversão ao pecado e evitava todo tipo de pensamento que poderia produzir e conduzir ao pecado. A gente estudou na nossa primeira Mishnah, Mishnah 1, do capítulo 1. Ela dizia, entre outras coisas, monte uma cerca ao redor da Torá. Eu tenho estudado teve o seminário do Ensinando Sião, foi um seminário online, em que o Rabino Shula trabalhou o Sermão da Montanha. Poxa, muito legal. Quem não viu, procure assistir. Tinha inscrição, não sei se a gente consegue, entrando em contato com o Ministério Ensinando Sião, se eles conseguem disponibilizar isso posteriormente, mas olha que interessante, né? Quando o Rabino Shula ensina que essa característica de montar uma cerca em torno da Torá, ou seja, nos distanciar para que nós consigamos nos distanciar do pecado, a gente monta uma cerca para manter uma distância. Porque se você romper aquela cerca, não quer dizer que você pecou, mas quer dizer que você está mais próximo do pecado. Então, a partir do momento que você cria uma cerca, você cria uma proteção ao redor da Torá, você cria uma proteção ao redor do mandamento. E foi exatamente isso que Yeshua fez em alguns trechos do Sermão da Montanha. A Bíblia aqui. Então, quando ele fala sobre o assassinato, quando ele fala sobre o adultério, ele estava fazendo, se não outra coisa, do que essa característica rabínica de montar cerca ao redor da Torá. Por exemplo,
Quando ele diz assim, vossos pais ouviram o que foi dito, não assassine, e quem cometer assassinato será sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, olha a cerca, veja que não está anulando o mandamento. Essa ideia de que Yeshua anulou o mandamento, isso não existe. A Torá é eterna. Então, ele fala assim, ó, foi dito, não assassine. Eu, porém, vos digo, eu vou colocar uma cerca. Quem demonstrar ira contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão de imprestável será julgado perante o sinédrio. Quem disser tolo incorre em penalidade de queimar no fogo do Guerrinom. A mesma coisa quando ele fala do adultério. Foi dito, ou seja, olha o mandamento, não adulteres, não adulterarás. Mas eu lhes digo que se um homem olhar com desejo impuro, já cometeu adultério. O que é isso que Yeshua está fazendo? Ele está construindo cerca ao redor da Torá. Ele está criando mecanismos que, olha, isso vai te manter afastado do pecado. E essa é a característica desse rabino aqui, ele era temente ao pecado. Então, disse dele que ele construía cercas ao redor da Torá, e a gente deve, assim como Yeshua, construir cerca para que a gente nos livre e nos afaste de cometer transgressão contra o Eterno. Amém? Yeshua construiu várias cercas ao redor da Torá. E a tradição criou outras tantas. E olha, quando Yeshua criticou o mandamento, em momento algum, Yeshua criticou o mandamento. Yeshua criticou algumas cercas que os fariseus da época colocaram, porque essas cercas eram pesadas, traziam um jugo tão grande que nem os próprios autores dela conseguiam carregar esse jugo. Então veja que Yeshua, em momento algum, se levantou e criticou o mandamento. Quando ele fez, ele criticou a cerca que foi colocada pela forma como ele foi colocada, mas ele também não disse que não deveria ser colocada cerca, porque ele mesmo criou cercas ao redor da Torá. Bom, e por último, Rabi Elazar ben Ararque, a característica dele, desse discípulo, como um manancial que se revigora, havia uma fonte de sabedoria e de notável introspecção. Então, Rabi Elazar ben Ararque, ele possuía essa característica de quanto mais envelhecia, mais bela e florescente era a sua sabedoria. Olhem que benção, em vez de você ser chamado de velho rabugento e ranzinza, que não consegue mudar, que já é assim, você é considerado um idoso em que a sua sabedoria se renova, que a sua sabedoria fica cada vez mais bela e que se revigora como um manancial. Poxa, alcançar isso é uma característica linda e maravilhosa, e é uma bênção que a gente faz todo Shabat, né, quando a gente lê o Salmo 92, que foi um salmo escrito para o sábado, e lá ele termina assim, dizendo que na velhice darão frutos os que temem ao Senhor, na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, que nós busquemos essa característica, né, que nós busquemos nos renovar como um manancial que se revigora, ao invés da gente ficar seco e velho, enjoado, perturbando a vida dos outros, velho ranzinza, mas que nós possamos renovar a nossa sabedoria, que nós possamos nos adaptar, trazer a Torá para a nossa realidade, e à medida que envelhece a nossa sabedoria crescer e florescer. Amém? Essas duas, então, foram a Mishnah 10 e a Mishnah 11. Em uma, ele elenca os discípulos. Na outra, ele dá as características de cada um desses 5 discípulos. E, por fim, a Mishnah 12, que também está muito amarradinha com essas duas Mishnot que a gente estudou agora. E ela diz o seguinte: ele dizia, alguém falando em nome do mesmo Yohanan ben Zakkai, tá? Que escreveu desde a primeira que a gente está estudando aqui hoje. Se todos os sábios de Israel estivessem num dos pratos de uma balança, e Eliezer ben Orquenos no outro, este pesaria mais do que todos. Abba Shaul dizia em nome de Yohanan ben Zakkai, se todos os sábios de Israel estivessem no prato de uma balança, bem como Eliezer ben Orquenos com eles, a Elazar ben Ararque no outro, e Elazar ben Ararque no outro, este pesaria mais do que todos. Ó, alto lá. Então, os nomes que aqui foram dados foram os nomes da Mishnah anterior que a gente acabou de estudar. Então, em nome do autor, do Yohanan ben Zakkai, um dizia,
junta todos os sábios de um lado e coloca o Rabi Eliezer do outro. Rabi Eliezer vai valer mais e pesar mais do que todos os outros. Quem era o Rabi Eliezer? É o que a gente estudou na anterior, falando que ele era uma cisterna rebocada, ou seja, ele tinha uma memória fabulosa, não perdia nada, tá bom? Mais para frente, disse que outro, o Abba Shaul, dizia em nome do mesmo Yohanan Ben Zakkai, olha, se você colocar todos os sábios numa balança, inclusive este que tinha uma memória fenomenal, uma cisterna rebocada, num prato da balança, e do outro lado você colocar o Elazar Ben Arar, do outro, o Elazar Ben Arar vai pesar mais do que todos esses. Quem foi Elazar Ben Arar? Qual era a sua característica? Foi esse último que a gente estudou, falando que era como um manancial que se revigora, aquele que a sua sabedoria florescia à medida que ele envelhecia. Então, são duas coisas distintas. E aí, então, tá bem claro, né? Nenhum, o atributo era memória. No outro, o atributo era uma mente perspicaz, analítica, que conseguia perceber as coisas numa situação, que conseguia adaptar o ensino da Torá para a realidade que ele estava vivendo. Aí o Talmud se pergunta, né, qual que vale mais? Eles vão discutir isso daí em algum momento. Vale mais aquele que consegue adaptar, que tem ali uma mente mais aguçada e perspicaz, ou vale mais aquele que tem uma mente que consegue decorar todos os ensinamentos da Torá? Qual é a resposta, né? Interessante isso aí. Nem todas as discussões do Talmud têm resposta, essa tem. E a resposta é o seguinte: qual deles é o maior? Qual deles é o maior? Pergunto, o que tem uma memória forte ou aquele que tem uma mente perspicaz? E ele situa aquele que tem uma memória enciclopédica como o mais elevado dos dois, porque ele é fundamental para preservar a Torá e a Torá oral, os ensinamentos autorizados em meio ao seu povo. Entretanto, o Talmud também reconhece que ambos são muito necessários, tem espaço para todo mundo que estuda. E diz assim, né, que em certos períodos da história, em que épocas muito turbulentas, em que há perigo da Torá ser esquecida, o homem de memória infalível é mais importante, né? Então, a gente tem que entender que nessa época a Torá oral, ela era oral mesmo, né? Ela sequer tinha sido escrita e compilada, né? Ela foi feito isso alguns séculos depois. Então, nessa época, a memória verbal era muito importante. Já em outras épocas, em que a Torá oral e escrita, em geral, são bem conhecidas, o intelecto criativo e aguçado pode contribuir muito mais muito mais do que o seu colega de memória fabulosa, pois este intelecto estimula o desenvolvimento da Torá, aplicando-a brilhantemente a novos problemas, novas áreas do pensamento e novas atividades humanas. Então, cada um tem o seu momento, né? E fica aí a pergunta, será que a gente está no momento em que a gente precisa de mais memória, ou a gente precisa de uma mente um pouco mais perspicaz para que a gente consiga aplicar a Torá a novos problemas, novas áreas de pensamento, nova realidade que a gente tem vivido nos nossos dias? Deixa a resposta com os irmãos aí, né? E termino contando uma história. Vou ler uma historinha com vocês aqui, em que ele expressa um pouquinho esse duelo entre a memória e a mente mais perspicaz. Houve, de fato, muitos tipos entre os sábios, e cada um tinha seu valor e importância. O Talmud conta que, certa vez, dois estudiosos, dois Tanaim, Rabi Hanania e Rabi Hia, envolveram-se num debate acalorado. Rabi Hanania disse: você quer discutir comigo? Se, que o céu não o permita, a Torá fosse perdida da memória do povo de Israel, eu a recuperaria através dos meus sutis poderes e raciocínios de análise. Então, este aqui se gabava de ter essa mente mais analítica, que conseguia adaptar a Torá, então ele fala assim, eu traria a Torá de volta à memória do povo de Israel através desse raciocínio. A isto, o outro, o Rabi Hia, respondeu: eu poderia assegurar que a Torá não fosse esquecida no seio do povo de Israel. Olha que interessante, hein? As coisas, elas não são tão simples assim.
De que modo que eu faria isso? De que modo que eu garantiria que a Torá não fosse esquecida? Plantaria sementes de linho, e do linho faria um fio com ele, e teceria redes. Eu as usaria para capturar veados. A carne seria dada aos órfãos como alimento, enquanto as suas peles faria rolos de pergaminho. Neles escreveria os 5 livros de Moisés, e em seguida iria a uma cidade que não tivesse professores para as crianças, ensinaria 5 meninos a tê-los, um livro cada um, de forma similar. Ensinaria 6 sessões, as ordens da Mishnah, e a 6 meninos, um para cada um. E em seguida lhes diria: até que eu volte aqui, estudem e ensinem tudo uns aos outros, diria cada um. Seria isto que eu faria para que a Torá não fosse esquecida pelo povo de Israel. E esta é a razão pelo qual o Rabi Yehudá Hanassi disse, muito tempo depois, quão grandes são os atos de Ria, do Rabino Ria. Então, eu conto essa história e encerro para dizer, olha o tamanho da importância que é dada ao estudo, olha o tamanho do respeito e reverência que é dada à Torá. E, de novo, estudá-la não é mais do que a nossa obrigação. Estudá-la não é mais do que fazer um bom uso do intelecto que o Eterno nos deu, da obrigação que ele nos deu de evoluirmos, do sentido que ele nos deu de buscarmos a Deus, de buscarmos através do estudo, e, de novo, não para que a gente enche, não para que a gente engorde com esse estudo, mas que a gente consiga partilhar isso com os nossos irmãos e que a gente consiga colocar isso em prática, que a gente consiga colocar em prática na família, dentro de casa, para que a gente consiga colocar em prática na nossa vizinhança, nas nossas relações de trabalho. É isso que importa, para que a gente coloque em prática nas nossas boas obras, para que nós pratiquemos boas obras, pois assim seremos reconhecidos como discípulos de Yeshua, e foi para isso que ele nos chamou. Tá bom? Obrigado a todos. Shalom, shalom. Conseguimos fazer aí hoje 4, né? Percorremos 4 Mishnot, 4 cada uma dessas Mishnás aí. Muito bacana. Obrigado pela companhia. Obrigado por poder compartilhar com os irmãos aí. Que Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.